Olá, olá, meus amigos do canal do Jesus Redivivo no YouTube, iniciando mais uma dose de luz com Emmanuel, a nossa sessão diária de Evangelho, a luz do Espiritismo, com os nossos irmãos trazendo as palavras dele, que é o evangelizador do Brasil, o Espírito Emmanuel, pelas mãos trabalhadoras e limpas do nosso inesquecível Chico Xavier, o nosso queridíssimo Chico. Ainda gente, celebrando ao nascimento do nosso Chico no dia 2 de abril, este mês aqui que é de Chico Xavier, recordando aí os 114 anos do seu nascimento lá em Pedro Leopoldo. Nós estamos, gente, trouxemos para vocês algumas reflexões a respeito do livro, que é a maior obra mediúnica de todas, que é Paulo Estevam, por todos os títulos, pelo biografado, pelos tempos que retrata, pelo médium, pelas circunstâncias, pelo espírito, é a maior de todas as obras mediúnicas. O livro Paulo Estevam, no dizer do Dr. Rômulo Joviano, que foi chefe do nosso Chico lá na Fazenda Modelo, é o manual do trabalhador espírita cristão. Quem não leu Paulo Estevam não sabe realmente o que está perdendo. 2 partes de 10 capítulos cada parte, não é? Até a primeira parte até a conversão de Saulo, a segunda parte que retrata o trabalho do campeão do Evangelho, que nós realmente ficam gravadas essas páginas no nosso coração. Ontem nós falávamos para os nossos amigos, era a introdução, falávamos para os nossos amigos da descrição de Emmanuel para nosso Senhor Jesus, não é? Uma descrição emocionada e que dentro dos padrões possíveis de tradução, naquilo que nós podemos aprender, nos dão uma noção da grandeza espiritual daquele que é o Cristo de Deus para a Terra, nosso Senhor Jesus, no dizer de Leon Denis, o governador espiritual do nosso planeta. Muito bem. A segunda, hoje, gente, nós vamos aqui nos quedar um pouco naquela frase também muito lembrada, muito sempre as pessoas têm essa frase aí, quem lê os Atos dos Apóstolos, tudo, né? Uma frase célebre, que aquele ser dirige ao nosso Saulo de Tarso. Saulo, vocês recordam, estava indo a Damasco para prender Ananias, que era discípulo de nosso Senhor Jesus, né, um dos primeiros discípulos. O nosso José Carlos até fez uma exposição muito interessante, não é, a respeito de Ananias, porque ele veio para a comemoração da Páscoa lá em Jerusalém e aí acabou testemunhando a crucificação de nosso Senhor Jesus. E quando ele estava ali observando Jesus de longe, ele percebe que Jesus lhe endereça um olhar, não é? Que acabou ficando no seu coração como se fosse um chamado. E ele vendeu lá os seus bens, deu um jeito lá, deu para os apóstolos da Casa do Caminho e se tornou um seguidor assim de Jesus muito fiel. E Saulo está indo até Damasco para quê? Para prendê-lo, porque Saulo ainda respirava ares de perseguição aos discípulos de nosso Senhor Jesus. Quando cai do camelo, né, gente? Saulo cai do camelo e quando é como se o ar se fendesse, abrisse, né, uma cortina, como Emmanuel narra, e vem esse ser de majestática beleza, que lhe dirige as palavras imortais: Saulo, Saulo, por que me persegues? Gente, toda a movimentação, para quem vai conhecer a obra, espero que quem não conheça se sinta incentivado a conhecer, toda a movimentação de Jesus em direção a Saulo é uma movimentação de misericórdia. É muita misericórdia do coração do Cristo em favor de Saulo, porque certamente Estevão vai dizer isso um pouco antes da partida de Abigail. Quando ele aparece a Abigail em espírito, ele diz que Jesus o ama muito Saulo e tem muita esperança em Saulo. Então Abigail diz isso para Saulo, que fica cada vez mais intrigado com aquele Jesus que ele não queria. Ele estava satisfeito no seio ali do país eleito, do povo eleito, não é, de Israel. Eles tinham uma carreira promissora pela frente dentro do Sinédrio. Já estava praticamente garantida a vaga de Gamaliel, que estava se aposentando, né, que era um dos participantes do Sinédrio, a alta corte judaica, religiosa e também na parte legal. Saulo iria participar, então ele tinha toda uma vida a ser consagrada à lei de Moisés, não é? Então ele não consegue entender aquele Jesus piedoso que os apóstolos galileus traziam no coração. Ele não conseguia
entender como o Messias esperado, o Messias aguardado e anunciado por todos os profetas de Israel, poderia ter perecido na cruz. Havia essa resistência nele, que era um homem acostumado à leitura da lei, acostumado ao entendimento, ao estudo dos profetas, mas que enxergava, como nós temos dito nas nossas intervenções sobre Israel, gente, que enxergava o Messias não como o salvador da humanidade, mas enxergava o Messias como alguém que iria reconduzir Israel a uma posição de destaque perante as outras nações, não é? Quando ele interpela Estevão lá no Sinédrio, quando Estevão profere a sua defesa, e Estevão fala que para Deus Israel é o mundo inteiro, é aí que se estabelece a condenação de Estevão. Eles não se conformam, porque a visão de nosso Senhor Jesus, quando se dirigia a Jerusalém, a Israel, na verdade ele estava se dirigindo a todos nós. Então não era possível para aquele povo conceber um Messias que não teria vindo para levá-los de novo ao destaque que eles julgavam merecer, né? Então, toda essa situação de conflito no coração de Saulo, ela ali, diante da visão de Damasco, ela vai se encerrar, porque ele está vendo com os próprios olhos a Jesus redivivo, não é? Aquele Jesus que havia sido morto na cruz pelos seus compatriotas, capitaneados aí pela sentença romana. Então, naquele momento, gente, é um momento de ruptura muito grande para Saulo, muito grande, a tal ponto, gente, que até o final desse seu pequeno diálogo com o nosso Senhor Jesus, quando se encerra a visão espiritual, Saulo se vê cego. É como se caísse, se a sua visão tivesse tomado escamas, não é? Que fechassem os seus olhos para que ele pudesse absorver até o fundo do seu coração, mediante a tarefa grandiosa que ele tinha pela frente, aquela visão gloriosa de Jesus redivivo. Então, gente, assim, realmente é a misericórdia do Cristo operando, porque quem poderia esperar que o maior perseguidor dos cristãos, aquele que estava tomando em suas mãos a ideia de acabar com o movimento que estava se iniciando em nome da lei de Moisés, iria se tornar o próprio campeão do evangelho, que iria tirar o evangelho apenas daqueles judeus, daquele povo judeu, dos galileus, e levar o evangelho para todo o mundo conhecido de sua época. Saulo, Saulo, por que me persegues? É uma frase célebre que a gente pode refletir nas quantas vezes que nós, de forma inadvertida, também perseguimos a Jesus no nosso coração e no coração dos nossos irmãos. Um grande abraço para vocês, uma excelente terça-feira. Amanhã nós continuamos aí nessa recordação do livro maior, né, na parte da psicografia do Chico, que é o livro Paulo Estevam. Um grande abraço para vocês, até amanhã.